Olá, queridos alunos, queridas alunas, vamos a mais uma aula de ensino religioso. Na aula passada, nós iniciamos um conteúdo falando sobre o líder e as lideranças religiosas, né? Hoje nós continuaremos falando sobre esse conteúdo e falaremos sobre 5 líderes religiosos que mais influenciaram o mundo. Esses religiosos, eles foram muito importantes porque eles foram muito além de apenas representar suas religiões. Eles se destacaram porque representaram um conjunto de valores e ações que sensibilizaram a sociedade e que fizeram, né, uma sociedade melhor, vamos dizer assim. O primeiro desses líderes religiosos foi Jesus Cristo. Se você vive no Ocidente, a história de vida, né, a sua história de vida, ela foi extremamente influenciada por Jesus Cristo, principal líder religioso do cristianismo. Ele teve uma vida exemplar para toda a humanidade. Sua doutrina, né, o cristianismo, é baseada no exemplo. Ele espalhou a ideia de que os homens serão julgados por seus pensamentos, suas palavras e suas ações. Então, ele criou uma religião fundamentada em uma prática interna, o que era algo novo para o Ocidente, já que as religiões existentes naquele período pregavam sobre as atitudes externas. Outro líder religioso muito importante da época, né, ou outra líder religiosa, foi a Madre Teresa de Calcutá. Provavelmente vocês já ouviram falar sobre ela, né? Então ela foi uma religiosa muito importante, uma líder religiosa muito importante. Tão importante que em 1979 ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz por sua história de envolvimento com uma rotina diária de serviços aos mais necessitados. Ela viveu em Calcutá, tá? Por isso que é Madre Teresa de Calcutá, uma cidade, né, que fica, né, na Índia, aonde existiam e existem até os dias atuais muitas pessoas pobres. Então ela foi para lá, né, para essa região, e lá ela criou várias obras assistenciais de combate à pobreza. Porém, sua obra assistencial ela não ficou limitada somente à Índia, somente a Calcutá. Tá? Ela acabou chegando nos cinco continentes. E no Brasil não foi diferente, né? Ela foi responsável, então, pela implantação aqui no país, né, de 10 casas de assistências que são mantidas até os dias atuais, tá, pelas missionárias da caridade. A Madre Teresa de Calcutá levou, então, a mensagem da solidariedade aos mais pobres, se tornando, então, um exemplo. Em 2016, ela foi canonizada, ou seja, ela foi transformada em santa pela Igreja Católica. Terceiro dos nossos personagens, líderes importantes religiosos, tá? Mahatma Gandhi. Gandhi foi um líder indiano, hindu, tá? Mundialmente conhecido. Em 1893, ele foi para a África do Sul, onde atuou como advogado, defendendo a minoria hindu que vivia lá naquele país. Em 1914, enquanto o mundo, né, iniciava a Primeira Guerra Mundial, Gandhi iniciou lá na Índia, tá, uma campanha pela paz entre os hindus, né, e os muçulmanos que viviam em conflito na Índia. Lutou também pela liberdade política de seu país, já que a Índia era uma colônia britânica. Tá? O ponto mais interessante da vida de Gandhi foi que ele lutou através do pacifismo. Ele era um pacifista, ou seja, ele utilizou como armas, né, passeatas, jejuns, retiros espirituais. Então ele não utilizava armas nem a violência. Tá? Ele foi uma das principais personalidades na luta da independência da Índia. E é por isso, né, que ele é tão conhecido, né, por ser esse pacifista que lutava com passeatas, com jejuns, com retiros espirituais e não com armas, guerras e bombas, tá? Outro personagem muito importante que nós temos, né, outro líder religioso, foi Maomé. Considerado, né, então, o fundador do islamismo, lá no século VII
depois de Cristo. Na primeira parte de sua vida, Maomé foi um comerciante que vivia na região de Meca. Entretanto, ele recebeu de Deus uma revelação, aonde deveria fundar uma nova religião, e essa religião então foi chamada de islamismo. Se vocês quiserem saber mais sobre o islamismo, eu fiz, né, alguns vídeos aqui sobre o Islã, sobre o islamismo, e vocês acham então no meu canal. Olha a propaganda, né? Apesar de ter vivido em uma região onde tinha muita influência do judaísmo e do cristianismo, ele conseguiu então promover a unificação do território, né, ao redor de uma única religião. Então essa religião foi o islamismo. E ele também conseguiu expandir, né, essa religião para outras partes do mundo, onde hoje, né, o islamismo é a segunda maior religião do mundo, perdendo somente para o cristianismo. E por último, né, não tão menos importante, foi Martin Luther King. Né? Ele foi um pastor da Igreja Batista que viveu nos Estados Unidos, tá? Em 1955, ele se envolveu na luta pelos direitos humanos. Ele defendia que todos deveriam ter os mesmos direitos civis, independentemente da raça ou condição social. Sua filosofia de luta era baseada em Gandhi, então ele se inspirou em Gandhi. Então ele executava uma resistência pacífica. Conseguiu notável influência sobre os afrodescendentes norte-americanos e em 1963 realizou uma marcha histórica sobre Washington, onde participaram mais de 250 mil manifestantes. Em 1964 ele acabou recebendo o Prêmio Nobel da Paz pelo combate à desigualdade social através da não violência. Nos últimos anos de sua vida, também lutou então contra a pobreza produzida pela guerra do Vietnã, tá? Então é isso, espero que tenham gostado. Semana que vem teremos aula novamente. Façam atividade, até a próxima aula.